Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Tudo no Lugar, o nosso podcast sobre organização. E no podcast de hoje eu tenho a honra de receber uma mulher incrível, a verdadeira mestra da organização. Eu sou muito fã dela, muito, muito. Ela iniciou seu trabalho como personal organizer em 2012 e, além de formar profissionais na área, também é a principal voz sobre economia do cuidado, que é o tema que a gente vai conversar hoje. Então, com vocês, eu tenho a honra de receber Ivana Portela. Oh, meu amor, eu que estou muito honrada de ter recebido o seu convite. Adoro falar sobre organização, adoro falar sobre cuidado, adoro falar sobre casa. Inclusive, o quê? Eu, há pouco tempo, escrevi um artigo em coautoria no livro Mulheres que Transformam Mulheres. E eu trouxe para você de presente. Muito obrigada! E muito obrigada pelo carinho. Olha, gente, que coisa linda. Que tem muito a ver com o nosso trabalho, né? Total. Seja protagonista da sua vida. Total. Aqui. Obrigada, Ivana. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo presente. Espero que você goste. Com então, certeza. Aí são várias coautoras, cada uma fala sobre a sua transformação. E a minha transformação veio do cuidado, veio desse olhar cuidadoso para casa, para a organização e para as pessoas, né? Que é muito importante. Exatamente. Eu conheço bastante do seu trabalho, mas muita gente não conhece. Então, eu gostaria que você começasse, você contando um pouquinho como que foi a sua trajetória como personal organizer, como tudo começou nesse universo maravilhoso. Que coisa engraçada, né? E eu acho muito interessante, porque a maioria das pessoas que eu conheço foram atraídas para a organização por conta da sua veia organizada, da sua capacidade de organização. O meu foi o contrário. Eu não sou uma pessoa naturalmente organizada. Então, chegou uma fase da minha vida que eu precisava de organização, que eu precisava de técnicas de organização. Porque, enquanto você é muito jovem, você tem boa memória. E aí você se garante na memória, né? Então, você diz sempre assim, né? Aquela gaveta que está desorganizada, você diz assim, no escuro eu consigo encontrar. Mentira. Não consegue. Não consegue. Isso é a história de quem não tem vontade de organizar. Então, eu como sempre tive memória fotográfica, eu fechava meus olhos e falava assim, tá, dentro de tal lugar, do lado direito, na parte superior, de baixo, sabe? Eu era assim, estudando. Então, eu lia um capítulo de um livro e depois eu ficava revendo aquelas páginas, sabe? As coisas mais importantes iam se destacando até que o seu HD fica cheio. Sim. E aí já não é mais tão fácil assim. Sim. E aí eu comecei a cometer erros que começaram a atrapalhar a minha vida. Como eu sempre fui uma pessoa do cuidado, então eu sempre trabalhei de alguma forma cuidando de alguém. Eu acho que tem essa questão muito feminina também, né? Que está dentro da gente, né? Que está dentro da gente e que também nos fazem acreditar que é da nossa natureza. Eu hoje tenho algumas questões a esse respeito. Será que é da nossa natureza ou será que contam para a gente que é da nossa natureza? Tanto que é da nossa natureza que a gente acredita, né? Porque nós estamos exaustas, completamente exaustas. Mas aí isso é outro assunto. Nessa necessidade de organização, eu acabei procurando um curso de personal organizer. Isso você tinha, desculpa... Isso foi em 2012. Foi em 2012, quando você começou. Exatamente. Você é psicóloga? Sim, né? Tenho formação em psicologia, mas não trabalhava como psicóloga, não. Entendi. E como é que você... Desculpa, como é que surgiu... Como é que você entrou nesse universo? Olha que coisa doida, né? Nem pensava em entrar nesse universo. Eu trabalhava com produção cultural, eu trabalhava com produção de eventos, e eu queria alguma coisa que me ajudasse na organização da minha casa e desses lugares que eu trabalhava, né?
produzindo evento, uma vez por conta... Que é muito importante a organização para esse tipo de Gente, trabalho. então, é Total. por isso que eu reforço tanto. A organização não é uma coisa estanque, não é uma coisa direcionada a gavetas ou a closet, como a maioria das pessoas imagina. A organização, ela é holística. Quando você começa a organizar uma parte da sua vida, outras coisas vão se organizando Com naturalmente. certeza. Ou quando você começa a organizar a sua mente, naturalmente a sua casa também vai se organizando. É o espelho, holístico, né? Sim. é integrativo. Uma coisa está relacionada à outra. Lugares muito desorganizados não permitem que você organize os seus pensamentos também. Ao contrário do que muitas pessoas falam e praticam, né? Inclusive eu. Achava que era isso também. E quando eu me dei conta de técnicas muito simples para aplicar no meu dia a dia, e eu comecei a ver essas técnicas funcionando na minha casa, funcionando na minha rotina. Que é o melhor laboratório que a gente tem, né? E eu acho que é principal. Eu vejo as pessoas falarem muito, adoraria fazer um laboratório. Se você não fizer o laboratório na sua casa, não vai rolar. Não vai funcionar. Se não estiver funcionando na sua casa... E como é que funciona na casa da gente? Como é que eu percebi que a organização começou a funcionar na minha vida? A minha vida ficou mais fácil. Eu fiquei mais tranquila. Teve uma hora que eu comecei a ter... Eu não sabia nem que aquilo era crise de ansiedade, porque eu acho que há 12 anos atrás a gente não falava muito sobre isso, ansiedade, depressão. Óbvio, né, que do meu universo da psicologia eu já tinha essa... Mas eu achava que era alguma coisa relacionada à vida mesmo, né? Então, assim, eu estou preocupada com tal coisa, por isso eu estou com esse sentimento. Mas teve um dia que eu acordei no meio da noite assim, ó, porque eu me lembrei que eu tinha perdido a data de fazer a compra de uma passagem aérea de uma pessoa que tinha que vir. E quando eu fiz essa compra sem me organizar, o que aconteceu? Eu comprei com o nome errado. Nossa! Uma passagem da Alemanha. Era Alemanha, Rio, enfim. Uma fortuna que eu tive que bancar. Óbvio, né? Sim. Porque uma produção cultural, de onde vai tirar? De quem errou. E com toda razão. Eu também não gostaria que fosse diferente. Mas aí eu percebi que você precisava me fazendo falta. E quando eu vi que as coisas começaram a funcionar muito melhor na minha casa, que eu comecei a dormir melhor, que tudo começou a fluir. Até o meu relacionamento com a minha filha, melhorou. O meu relacionamento com o meu marido começou a melhorar em função dessa paz que você começa a sentir. Essa virada de chave com a organização. Exatamente. Aí o que eu pensei? Eu falei, gente, eu não quero isso só para mim. Eu quero oferecer isso para outras pessoas. E foi aí que eu decidi que eu seria personal organizer. E uma coisa que eu acho interessante, desde então, todas as vezes que eu preencho qualquer formulário e que nesse formulário tem a pergunta qual é a sua profissão, eu sempre preencho como personal organizer. Não só personal organizer. Eu não sou empresária, eu não sou psicóloga, eu sou personal organizer. Foi a profissão que eu escolhi para seguir como carreira. Então, eu tenho muito orgulho e acho que é um trabalho que faz muita diferença na vida das pessoas, em vários âmbitos, né? Não só num closet de você encontrar uma roupa com rapidez, vai muito além muito além disso, eu sempre falo. Então, você começou em 2012, nessa virada de chave, né? E você trabalha desde então até hoje, ainda como personal. Só né? Nesse segmento. Só nesse segmento. Agora, o que é a economia do cuidado? Eu queria muito que você... Porque agora você também está trazendo isso para a gente. E eu queria que você falasse um pouquinho o que é a economia do cuidado. Olha que interessante também, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Todas as coisas, elas se encaixam de alguma forma. Quando eu estava passando por essa turbulência de ter insônia, de não conseguir me organizar, dessas coisas todas,
na época, eu era casada com o Wagner. Não somos mais casados, né? Fomos casados 20 anos. Ele falou assim para mim, por que você não faz um curso de personal organizer? Ele que falou? Ele que falou. Aí eu falei assim, tá zoando, né? Você tá brincando comigo? Eu, personal organizer, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa mega desorganizada. Aí ele falou assim, não é sobre organização, é sobre cuidado. É ele que falou isso, Ele Ivana. falou. Mas, na época, eu falei a verdade, né? Porque era eu que cuidava, assim, da minha filha, era eu que cuidava da minha mãe, era eu que cuidava dos meus amigos. Toda vez que alguém precisava de alguma coisa, sempre vinha buscar o meu cuidado. Eu trabalhei como assessora de vários atores e artistas. Então, eu fui assessora e produtora de bandas eu trabalhei com produção cultural, então, de bandas de salsa, enfim. E eu era essa pessoa que cuidava. Sempre voltada para o cuidado. Ele falou, é sobre cuidado. Na época, eu falei, interessante. E é mesmo, né? E aí, eu comecei a trabalhar como personal organizer. Desculpa te contar. Um homem, né, ter essa percepção, ter essa sensibilidade. É difícil. É, muito difícil. Mas ele foi muito certeiro. Era muito observador. Aliás, a gente faz aniversário no mesmo dia, Mentira. né? Acho que por isso que ele sabia tanto de mim, né? Sabia, não sabe, né? Porque ele está vivo, só não é mais meu marido. Mas com essa afirmação dele, eu acabei realmente me especializando em organização nesse viés do cuidado, pensando em bem-estar, pensando em qualidade de vida. Tanto que eu acredito na organização que seja suficiente para cada pessoa. Dentro de uma casa, o que você precisa de organização é diferente do que seu filho precisa, do que seu marido precisa, do que sua mãe precisa. Sim. Cada um tem o seu tamanho. E quando você passa do suficiente, você cria nessa pessoa uma frustração. Então, é preciso, não é à toa que a nossa profissão tem o nome de personal organizer. Porque o trabalho é personalizado mesmo. Sim. E não é personalizado para casa. É personalizado para pessoas. A gente trabalha para pessoas. Então, dentro de uma casa, você pode ter que usar métodos diferentes para são rotinas diferentes, são pessoas diferentes. Então, realmente é um trabalho muito único. Tem uma historinha simples, né? De uma pessoa que fez o curso de personal organizer comigo e logo depois a filha dela teve um bebê e ela foi para um outro país para organizar, para cuidar da filha e tal, para ficar com a filha. A filha morava em outro país. E aí ela foi para cuidar da filha e neto, né, e tal. E aí ela chegou na casa da filha, óbvio, ela estava com todo o curso na cabeça, ela organizou o quarto do neto. Todinho. Lindamente. Aí passou o tempo de cuidado da filha, ela voltou e a filha ficou. Meses depois, a filha teve uma crise de ansiedade seríssima. Puerpério. Tudo junto. Tudo foi se juntando. Sim. E aí ela teve essa crise de ansiedade e ela ficou preocupadíssima. E quando a filha voltou, né, a conversar com ela, ela falou que um dos motivos da crise de ansiedade foi não ter conseguido dar continuidade ao que a mãe deixou para ela, organizado. A mãe foi embora, deixou tudo lindo, organizado, e ela teria que dar continuidade a essa organização e ela não conseguiu. Não conseguiu. Isso gerou nela uma frustração. Grande. E mãe, né? Aquela sensação que eu nunca vou ser tão boa quanto a minha mãe. Que a minha mãe é muito, né? Eu sou uma porcaria de mãe, eu sou uma porcaria de dona de casa. O meu trabalho né? Nunca serei. E tudo isso acaba gerando depressão, ansiedade. Por quê? Porque a organização foi além do suficiente. Foi além do que ela podia dar conta. A mãe, né, coitada, não quis... O maior amor. O maior amor do mundo para deixar... E aí acabou ocasionando isso. E aí que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, porque da mesma forma que água demais mata a planta, o amor também precisa ter a medida certa. Sim, concordo. E a organização não é diferente. Sim. Então, a gente precisa dar o tamanho
que precisa naquele momento. Então, naquele momento, talvez a filha precisasse encontrar o que ela precisava com facilidade. E só. Sem dobra, sem produto organizador. Só. Sem, o simples, aquela... Sim. Sem firula. Sem firula. Só isso. Quando a gente vai além... Uma vez também eu fui organizar documentos para um cliente, na casa de um cliente. Gente, eu cheguei lá, era tudo tão organizado, mas assim, tão milimetricamente organizado. Que chegava, os documentos. Que chegava... Que eu não entendi. A ser demais. Por que ele me chamou? Pra quê, né? Tinha planilhas, assim, ó, pasta A1 vermelha, pasta B2 branca. Aí eu falei para ele assim... O que eu estou fazendo aqui? Está muito bem organizado. Ele falou assim, pois é, eu vim aqui, eu quero te pedir que você faça de uma forma que eu diga assim, que eu pense, eu preciso do meu passaporte. E aí eu vou numa gaveta e acho. Que eu não tenha que abrir um mapa. Para encontrar o meu passaporte. Isso é ir além do suficiente. Então, a organização que eu chamo de organização personalizada é quando você tem a capacidade não só de usar técnicas de organização, mas de entender, de ouvir, e não só ouvir, de escutar com toda a atenção do mundo o que aquela pessoa está te dizendo sem te dizer. Porque, na verdade, você não chega para um cliente e pergunta assim, como você gostaria que fosse a sua organização? Ele não sabe. Ele não sabe. Você que tem que perceber como são os hábitos dele, como ele gosta, como ele prefere. E você começa a observar isso no movimento, na conversa, na escuta. Eu costumo dizer que o nosso trabalho é muito visual, porque a gente tem que observar tudo e também, a gente tem que saber ouvir o nosso cliente. Escuta. Tudo que ele fala para a gente tem que absorver, porque são informações valiosíssimas na hora que a gente vai executar o trabalho, né? Então, a economia do cuidado vai muito além de organizar armários, gavetas, vai muito além disso, né? E é mais profundo ainda, mais profundo. Né? Porque o que é a economia do cuidado? É todo o trabalho que é colocado sobre a mulher como não como uma obrigação, mas como uma natureza. Então, vamos lá. Vamos lá. Se pressupõe que toda mulher saiba cuidar de crianças, saiba cuidar de casa, saiba cuidar de pessoas enfermas, porque ela é naturalmente criada para isso. Então, o que acontece? Quando uma menina começa a crescer, você dá boneca, né? Carrinho de bebê, uma cozinha, uma mini cozinha, panelinha, xícarazinha. Já é um ambiente ali. Já está criando. Ela já brinca de cuidar. Menino vai brincar de bola, vai brincar de soltar pipa, jogos, né? Competição, enquanto nós não, né? As mulheres não são colocadas para esse mundo competitivo. Então, nós já somos criadas para entender que o cuidado é coisa nossa. Sim. Só que o que acontece é que chega um determinado momento da vida, e hoje em dia a gente percebe muito mais isso, né? Que depois que os filhos estão cuidados, já viveram, está tudo ótimo. Isso eu estou falando de uma bolha de mulheres que são casadas e que têm marido durante esse tempo. Porque a verdade, a maioria dos casos, as mulheres são mães solo, né? Criam seus filhos sozinha e não tem isso. Mas vamos falar desse universo aqui mais bolha. Aí, quando está todo mundo bem cuidado, ela abriu mão da carreira dela, abriu mão daquela faculdade que ela fez e foi cuidar dos filhos. Da casa, do marido, dos filhos. Para criar o cidadão que vai ocupar espaço na sociedade. Uma vez eu vi uma coisa muito interessante de uma pessoa que é especialista em economia do cuidado falando. Ela dizendo que empresas de carro colocam
carros no mundo, né? Construtoras constroem prédios para que as pessoas vivam nesses prédios. Empresas navais, indústrias navais, constroem navios para transportar pessoas, como as empresas aéreas fazem aviões, helicópteros, jatinhos. Mas a mulher, a mãe e as cuidadoras criam as pessoas que vão fazer os carros, as casas e os navios. E sabe o que a gente ganha com isso? O quê? Um pano de prato, uma air fryer no Dia das Mães. Porque parece que é uma obrigação. Sim. E é gratuito, né? Então, a economia do cuidado é esse olhar para que esse trabalho precisa ser remunerado, reconhecido como um trabalho de grande valia para a sociedade. Com certeza. E eu acho que o trabalho de personal organizer tem um grande lugar dentro desse olhar do que é valioso no cuidado doméstico, porque nós conseguimos implementar um profissional que pode ir à casa de qualquer mulher, criar para ela um sistema que facilite a vida dela e ser bem remunerada por isso. Sim. E quais são os benefícios dessa economia do cuidado? Então, hoje a gente pensa no seguinte, está muito longe de se chegar a uma solução, né? A partir de agora, a sociedade não é uma coisa política, tá? A sociedade vai começar a entender e as mulheres serão remuneradas por isso. Não, é para a gente refletir e para começar a mudar o pensamento com relação a esse nosso desempenho e até a divisão disso tudo, né? Mães que são mães de meninos, começar a fazer com que, com que os seus filhos entendam, que os meninos entendam que as tarefas são... Você só tem um filho. Quem vai cuidar de você? Ele. Ele precisa entender que homens também cuidam. Sim, mas eu acho que... De mães, né? Mas eu acho que hoje os homens, eles mudaram. Antigamente tinha essa questão a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando do marido, e o homem era o provedor. Hoje em dia eu falo até por experiência própria, porque o pai do meu filho, do João, ele é muito participativo. E eu vejo também pais, né, de amigas, enfim, que estão chegando junto, né, ficam em casa. Começo, é né? um começo, porque, na verdade, não é para ser participativo, é para ser atuante. Atuante, né? Sim. Eu não quero uma força, eu quero dividir tarefas, né? Eu quero... Um dia eu acordo à noite para cuidar, outro dia você acorda. Um bebê recém-nascido é um desgaste. Imagina, a mulher acabou de parir, ela está toda... Aquele processo, né? Nossa, depois, né? Ela está... Enfim, hormônios, é tudo junto. Ela passou por uma descarga enorme, né? Ela está acamada, e ela ainda tem que cuidar daquela criança, acordar à noite, amamentar sozinha, muitas vezes. Porque o homem tem... E hoje em dia, é isso que você falou, o homem não é mais o provedor, só. Nós também somos. E foi o que você falou, achei muito interessante o que você falou, a questão, o exemplo, ir numa reunião na escola. Antigamente era a mulher, né, que ia. Hoje os homens também estão indo. Eu não posso ir, mas, por favor, não, deixa que eu vou. Exatamente. Ser mais atuante em todas as questões em casa. Mas seria muito interessante se a gente pudesse pegar o microfone agora e ir ali para fora e começar a perguntar para as pessoas. Mas será que as pessoas iam falar a verdade? Não, só perguntar assim. Não tem verdade. É perguntar assim, qual o nome da professora da sua filha? Ah, sim. Do ano passado. Que ano seu filho tá? Tem pais que não sabem, Tem gente que não sabe nem aniversário. O aniversário. Qual o nome do pediatra? Seu filho toma algum medicamento? Quando ele está com febre, quantas gotas de antitérmico ele toma? Pergunta. Pode perguntar. E isso não sou eu que estou falando, não. Muitas pessoas já fizeram essa enquete. Essa enquete. E tem uma coisa que eu adoro.
esse exemplo, que é o da roupa, que eu falei com você quando a gente estava conversando, né? Quanto tempo uma mulher leva da sua vida, depois que inventaram a máquina de lavar, lavando roupa? Lavar roupa não significa... Porque as pessoas acham assim, gente, lavar roupa é o quê? Botou na máquina ali e depois, acabou, né? estende. Depois acabou. É só a máquina que trabalha. Faz tudo. Não, a máquina não trabalha sozinha, minha gente. É preciso que tenha produto de limpeza, é preciso ter sabão, é preciso ter amaciante ali. Já pressupõe-se que você já se planejou, se organizou para ter aquilo na hora de lavar a louça, lavar a roupa. Aí você separa a roupa por cor. Né? Daquele trabalho, né? Não, roupas frágeis, coloridas. Isso, cada uma tem um ciclo diferente. Você vai botar o tapetinho do banheiro junto com a sua toalha de pano banho. De prato, meu amorzinho. Né? Você vai botar a roupa íntima junto com a toalha de mesa? Tem gente que faz isso. Mas... Então, tudo isso nós temos que separar. Você tem que pensar que dia você lava tal coisa, esperar juntar uma quantidade para não ficar usando a máquina, né? Várias vezes. Enfim, é um trabalho. Depois você colocou na máquina. A máquina lavou. Aí tem que estender a roupa. Depois de estender a roupa, tem que recolher a roupa do varal. Depois de recolher a roupa do varal, tem que dobrar. Isso é um trabalho que tem um tempo. Sabe quantos anos da nossa vida a gente leva lavando roupa? Não, estou até com medo. 4 anos. 4 anos é o tempo que a gente leva lavando roupa. 4 anos. Tá vendo, 4 anos significa uma graduação. Uma graduação. 4 anos foi o tempo que os Beatles levaram para construir a obra deles. Enquanto alguém lavava e passava a roupa deles. Porque nus eles não estavam, né? Então, eu não quero romantizar e nem dramatizar. Isso não é uma queixa, isso não é Não, são dados que precisam ser vistos, que precisam ser pensados, que precisam ser refletidos. Por quê? Quantas obras como a obra dos Beatles, nós perdemos aí no meio do caminho porque tinha um grupo de mulheres lavando roupa. Se isso é dividido entre todos, se todos fazem juntos, 2 anos para cada um, né, gente? É justo, né? 2 anos para cada um tá... A gente trabalha, a gente estuda, a gente produz, a gente cuida, a gente faz tanta coisa. Faz tanta coisa. Então é justo que a gente também divida essa parte. Essa função, com certeza. E como que a economia do cuidado ela impacta na sociedade? O impacto dela é financeiro, inclusive, né? Porque esse valor que as mulheres dedicam sem nenhum ganho é muito maior do que o PIB de muitos países. Imagina, né? O que você... Imagina uma casa que não tenha nenhum funcionário. Não tem uma funcionária doméstica, não tem uma faxineira, não tem nada. Alguém faz aquilo tudo. Sim. E a gente até estava conversando isso no telefone, que aqui no Brasil é muito comum, né? Nós ainda vivemos. A gente ter a funcionária que vai cuidar da nossa casa. Lá fora, a gente já não encontra muito isso. E por que a gente não encontra? Nós temos ainda uma sociedade que ainda tem uma visão muito... E antiga. As pessoas lá fora também trabalham, têm filhos, têm que cuidar da casa e conseguem administrar... Uma visão bem conservadora do trabalho doméstico, né? Que eu nem gosto de chamar doméstico. Você sabe a origem do doméstico, né? Que é domesticado. Sim. Né? Eu também não gosto dessa palavra. Eu prefiro as tarefas da casa, mas, enfim. Então, toda essa dedicação que é gratuita, que parece que é feita por amor, tem um valor financeiro. Então, quer dizer, o que acontece quando uma mulher que cuida de tudo morre? Alguém é contratado para fazer o que ela fazia. Porque não é o homem e os filhos que vão fazer. Não é. Porque muitas vezes nem sabem. Porque aquela mulher passou a vida inteira fazendo, né? Tinha alguém para fazer para eles.
E aí, Cami, também tem uma coisa que, assim, é o que eu te falei, a gente está falando de uma bolha. Sim. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas o meu marido ajuda. Mas o meu marido é super parceiro. Mas é o meu marido que leva ao pediatra. Mas é o... Ok, querida, é o seu marido, mas não é a realidade de 90% das mulheres brasileiras. Sim. Então, a gente não pode ficar passando pano e cobrindo o sol com a peneira até quando? Porque isso acaba refletindo muito negativamente na vida de muitas mulheres. Então, o impacto é esse. É um impacto de você tirar pessoas geniais do mercado de trabalho para ficar em função do cuidado, e ainda tem a geração sanduíche. Você sabe qual é a geração sanduíche? Você me explicou, eu sei. É aquela geração que tem filhos já em idade, ainda em idade infantil, e tem pais que já precisam de cuidados. Então, pais que você precisa levar ao médico, pais que você precisa levar ao fisioterapeuta e de cuidar mesmo, né? Que você precisa administrar cuidadores. Porque mesmo quem tem todos os funcionários em casa para fazer tudo, alguém tem que administrar. Sim. Alguém tem que dizer o que deve ser feito. E, normalmente, são as mulheres que fazem. Mas lá em casa é o meu marido. Amor, mas não é o normal, não é o que acontece na casa da maioria das pessoas. Então, a gente está falando aqui da maioria, né? E como é que essa mulher ela consegue conscientizar o marido, o parceiro dela, nessa questão de colaborar, de ajudar dentro de casa? Como é que ela consegue transformar, muitas vezes, a mente, que é uma mente mais machista, vamos dizer assim? Mas existe. Olha, sinceramente, Cami, eu acho que ela não vai conseguir conscientizar ainda. É preciso que tenha uma mudança social. Essa mudança é uma mudança da sociedade, assim. E o pior é que eu já vi mulheres tentando fazer isso e, no final da história, elas acabaram sendo ou agredidas ou abandonadas, porque é chata, porque eu não quero fazer, porque eu nunca fiz, eu não sou obrigada, eu vou arrumar alguém que faça. Então, não é uma transformação que você hoje vai chegar e vai falar com o seu marido e ele imediatamente vai entender. Gente, se qualquer pessoa em sã consciência, você vai dizer, eu gosto, mas tudo bem, eu te entendo. Que ama lavar um banheiro. Gente, é chato. É chato. É ruim, né? Mas... E detalhe, não tem aplauso para quem lava banheiro, tem aplauso para quem faz comida. Fim de semana, comidas gourmetizadas, que é normalmente o lugar que os homens se colocam logo. Não, deixa que eu faça. Aí faz um macarrão, aí faz alguma coisa. Sempre uma coisa muito elaborada. Comida todo dia. Sabe aquela comidinha assim? Arroz, feijão, proteína, legume, verdura, fruta. Essa comida que é o que nós fazemos constantemente para nutrir os nossos filhos, para que eles tenham um bom desempenho e tenham saúde, é chato. É chato. Mas alguém tem que fazer. E esse alguém se colocou para nós, que somos nós. Agora, amar fazer isso, amar deixar de fazer de ir atrás do seu sonho, que é ser bailarino, é ser astronauta, ou seja lá o que você quiser ser, que a gente pode ser o que a gente bem entender, para cuidar de arroz, feijão, batata frita. Lavar banheiro. Passar roupa. Limpa a cozinha. Faz lista de supermercado, faz cardápio, pega a criança na escola. Aí depois assim, nossa, vocês são muito chatas. Não, a gente está exausta. E ainda falam que não é um trabalho. Não. Não tem motivo. Você não fez nada? Você ficou em casa o dia inteiro. Por que você está cansada desse jeito? Quer trocar comigo? Quer trocar comigo. Né? Isso acontece, sim. E às vezes a gente tem dupla jornada, que é a maioria, né? Trabalha, chega em casa e ainda vai fazer tudo. Lavar, passar, cozinhar, dar atenção para o filho, fazer dever com o filho, botar para dormir. Enfim, aquela função. E outras funções mais também, né? Que E juro para você, não estou falando isso como um grande drama, como um lamento. Não é um lamento, é uma constatação. E eu só quero que as pessoas comecem a entender que a gente também não gosta.
de fazer. Ah, Ivana, mas eu adoro. Eu falei, mas você adora, mas nem todo mundo adora. Você é uma parcela, ó, pequena. Nem todo mundo adora. E a gente também é acostumada nesse lugar. Você já viu, Cami, assim, em lugares que você vai fazer a organização e as mulheres se sentir muito culpadas porque não são organizadas? Ah, sim, já aconteceu. E já aconteceu também delas quererem ficar do meu lado para aprender, para quando eu for embora, ela conseguir fazer aquilo sozinha. Então, elas ficam ali, ficam perguntando. Mas homens ficam do teu lado Não, querendo aprender para homens- depois não, dar continuidade? Não. E geralmente... É sobre isso que a gente está falando. Não, homens não. Homens não têm esse interesse em querer saber. Mas a culpa é só deles, assim. Eu não estou Não. querendo falar de responsabilidade e culpa. Nós estamos precisando transformar o pensamento da sociedade para que o homem entenda que a gente não faz isso porque a gente gosta. A gente faz porque é necessário que alguém faça. Mas foi o que você falou, né? Uma coisa que já vem de muitos e muitos e muitos anos. Então, é um trabalho realmente que vai demorar um tempo. Mas alguém tem que começar em algum momento a falar. Com certeza. Foi o que eu falei. Alguns homens já estão chegando, já estão, né, chegando junto e ajudando dentro de casa. Isso é muito legal. E foi tão interessante que teve durante a pandemia, eu fui chamada junto com mais uma amiga para fazer uma palestra para um grupo de executivos de um grande banco no Brasil. Sim. E era assim, nessa palestra, era uma palestra online, né, óbvio, tinha mais de 300 pessoas. Nossa. E dessas pessoas, digamos que 80% homem. 80% homens. Homem. Aí eu comecei a falar com muito carinho sobre organização, sobre planejamento, sobre, né, que é um assunto que interessa a todo mundo. Todo mundo precisa se planejar, todo mundo gosta de falar sobre gestão de tempo. Gestão de tempo. Beleza. Num determinado momento, eu puxei o assunto da economia do cuidado. E eu senti que alguns homens se aproximaram mais, assim, sabe? Ficaram mais atentos. Prestaram mais atenção. E outros meio que... Deu aquela relaxada. Mas, enfim. E aí eu falei sobre isso. Você sabe o nome da professora do seu filho? Você sabe se o seu filho toma algum medicamento? Todas essas perguntinhas que eu fiz aqui. E eles ficaram assim meio sem graça, alguns riram e ficaram, né, meio que olhando para o outro e falando, isso aqui. Todas as mulheres sabiam. 100%. Todas as mulheres 100%. sabiam. O nome do pediatra, o nome da última professora, se a criança foi bem na escola, quais foram as notas, do que ela precisou de apoio, todas. E os homens, alguns sabiam, mas a maioria não. E eu falei, mas o filho é teu, né? E a sua mulher está exausta, a sua mulher está cansada, porque ela também trabalha, né? Seja dentro da casa, seja em dupla jornada. Dupla jornada. E aí, quando acabou a palestra, a gente abriu para perguntas. E alguns dos homens, mas pelo menos assim, uns 4, me chamaram muito a atenção, que ele falou, gente, eu vou chegar em casa agora e vou pedir desculpas a ela. Ai, gente. Porque, olha, eu tô muito chocado com assim, como eu sou idiota. Por que eu nunca percebi isso? Às vezes a pessoa precisa de um choque de realidade, né? Não precisa sei. da informação. Da informação. É a informação. O que a pessoa ela faz. Gente, quem não gosta de ser servido? Quem não gosta de ser cuidado? Todo mundo gosta de ser cuidado. Então, se eu aprendo que na minha vida sempre vai ter alguém que vá cuidar daquilo para mim, por que eu vou correr atrás de fazer uma coisa que é chata beça? Não faz o menor sentido, a não ser que eu perceba que aquela pessoa que eu amo muito está sobrecarregada e que eu posso fazer a minha parte e que isso vai deixá-la mais feliz. Mais feliz. Esse é o novo entendimento, o novo caminho para que essa desigualdade de tarefas, né, de divisão de tarefas, comece
E eu acho, a sensação que eu tive é que na pandemia, como todo mundo teve que ficar dentro de casa, das suas casas, as pessoas começaram a olhar muito mais para dentro, em vez de olhar para fora. Não sei, posso estar enganada, essa é a percepção que eu tive. Então, aquela família, né, onde o homem sai cedo para trabalhar e chega à noite, ou a mulher também sai cedo para trabalhar e chega à noite, os filhos chegam da escola, mas tem alguém para cuidar. Eles não conseguem olhar para dentro de casa, eles não conseguem ver como é que funciona a sua casa. E aí, na pandemia, eles se viram obrigados a olhar para dentro da sua casa. Mas também foi a época que mais aconteceu o feminicídio. Sim, sim. Mas essa questão do cuidado com a casa... Porque o que aconteceu em muitas casas é que os dois estavam trabalhando em home office e não tinha quem fizesse as tarefas da casa, mas ainda assim os homens achavam que a prioridade do trabalho era deles. Era deles. Eu vi uma série até, eu acho que ela nem está mais, que era só sobre mulheres, né? Mulheres que durante a pandemia passaram por algumas situações, e teve uma que era exatamente isso. Teve uma hora que ela estava numa reunião, ela era chefe de cozinha de uma cadeia de lojas assim muito grande no Brasil, e ela está em reunião com alguns líderes, e o marido dela queria a chave do carro, e ele não sabia onde estava. E ele interrompeu a reunião dela para perguntar pela chave. Aí ela foi, desligou a câmera e falou assim: eu estou em reunião. Ele falou: eu preciso sair. Onde está a chave? Do carro que é dele, no caso, né? É um recorte muito ampliado de uma situação, mas que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. E isso acabou gerando muita violência, porque é muito difícil a gente conviver com essas coisas muito de perto, sabe? Sim. E quais são os principais benefícios de uma abordagem organizada no cuidado diário? Olha, são tantos, né? Mas eu acho que o maior benefício de uma abordagem organizada, né? Que você diz, é paz de espírito, né? Não tem nada melhor. Eu concordo com você. Do que você saber que mesmo que você não dê conta de fazer alguma coisa, que aquilo está dentro de um cronograma de tarefas que pode ser dividida com outras pessoas e que aquilo vai ser feito mesmo na sua ausência. Eu acho que tem uma angústia muito grande, nossa, feminina, da nossa falta. E a gente também é muito centralizadora, né? Também. A gente tem um medo, né, de ficar doente, por exemplo, e quem vai fazer? Gente, se eu ficar doente, como é que meu filho vai almoçar? Se eu ficar doente, como é que meu marido vai trabalhar? Porque ele não sabe passar roupa, ele não sabe lavar roupa. Então, você acaba se sobrecarregando de todas as formas. Mental, física. É muito complicado. Eu tinha, né, uma amiga queridíssima que era corretora de imóveis. E ela era uma loucura. Então, ela saía do escritório na hora do almoço, que ela tinha que ir correndo porque ela tinha que dar comida ao pai. E a filha que tinha que chegar. E a filha que chegava da escola. Eu falei, gente... Era Sônia o nome dela. Eu falei, Soninha... Como é que a pessoa vive? Se você não for, você acha que eles vão morrer de fome? Aí ela falou assim, Ivana, eu nem sei o que vai acontecer. Ou seja, a Soninha teve um mal súbito e morreu. Nossa. A filha e o pai dela estão vivos até hoje, tá, gente? Estão seguindo a vida, tá tudo bem. Ninguém morreu. Tá tudo certo. E é isso que acontece. No fundo, no final da história, a gente se sobrecarrega alucinadamente. E a outra parte... Na tua ausência, ela vai fazer. Muitas vezes, não, tá tudo bem, né? Eu dou um jeito. Tem mais uma coisa também, Cami. Pode falar. Que é assim, é certeira. O quê? Eu quero ajuda, mas tem que ser do meu jeito. Eu quero que lave a louça, mas tem que lavar do jeito que eu gosto. Como uma boa virginiana que eu sou,
Eu sou assim também. Você quer me ajudar? Ok, mas tem que ser do meu jeitinho. Isso a gente precisa. E assim, essa é a nossa parte na história do cuidado, na divisão de tarefas. A gente precisa entender que não vai ser do nosso jeito. Uma criança, para aprender a arrumar a caminha dela, ela vai arrumar mal arrumado no começo. Mas ela só vai aprender se você deixar ela arrumar, até ela arrumar como ela gosta que arrume. Porque tem muito isso, né? Não é como você gosta. Uma vez a minha filha me deixou numa situação que eu achei tão interessante e que depois daquilo eu comecei a olhar com outros olhos. Eu ainda nem era personal organizer, mas uma vez eu falei para ela assim, filha, por que você cuida tão mal do seu quarto, né? Nossa, seu quarto é tão lindo. Olha, a gente pintou ele de verde, colocou a cortina toda de florzinha. Nossa, a gente teve tanta dedicação para o seu quarto ser legal e você trata com tanto descaso. Uhum. Ela fala assim, quem perguntou? Você me perguntou se eu queria que meu quarto fosse verde? Você me perguntou se eu queria que a cortina fosse de florzinha? Vocês simplesmente fizeram... Ela devia ter uns 10 anos. 10 anos. Vocês simplesmente fizeram um quarto... Do jeito que vocês achavam que eu ia gostar. Mas assim, o quarto é de vocês, não é meu? 10 anos. 10 anos. Eu falei, meu amor, como você gostaria que fosse o seu quarto? Ela falou, eu queria uma parede assim, ela queria uma parede prata, com um quadro rosa, com algumas... Eu falei, misericórdia. Aí eu falei, é assim que você quer seu quarto? Você vai se sentir bem se o seu quarto for assim? Ela falou, vou. Aí você fez o quarto? Eu fiz o quarto exatamente como ela queria. Aí eu falei, agora o quarto é seu? Ela falou, agora o quarto é meu. E aí? Moral da história. A Júlia é muito mais organizada do que eu. Muito mais. Ela tem... Você abre a carteira dela, sabe? Aquela carteira assim que todas as coisas estão sempre no lugar. Você abre as gavetas dela, a vida dela. Ela tem uma capacidade de organização diferente da minha. E a partir daquele momento, ela começou a entender o quarto como dela. E aí isso trouxe para mim a percepção da casa. Quando a gente vai montar a nossa casa, se a mulher tem mais habilidade com a decoração, que é uma coisa, né, que acontece bastante, se bem que tem muitos homens que também têm, né? Mas normalmente são as mulheres que fazem isso. Sim. Elas passam à frente e fazem a casa do jeito delas. E ainda tem um hábito muito comum de falar assim, porque na minha casa... Não, porque eu estou cuidando da minha casa. E fala isso para os filhos, inclusive. A gente tem que começar a mudar e falar sobre a nossa casa. Porque quando a casa é nossa e nós escolhemos o melhor sofá, da cor que nós gostamos, nós pensamos juntos em que cor vai ser a parede, em que tipo de luminária a gente vai usar, em como vai ser o sofá. E isso eu falo até para as casas muito simples. Porque qualquer pessoa pode, né, pintar a sua parede junto com os seus filhos, com as crianças e com o companheiro. Dá para a gente fazer algumas coisas, né? Juntos. Todo mundo junto. Sim. Quando a gente inclui, quando nós trazemos para esse lugar do nosso, aí nós vamos cuidar da nossa casa e não da minha casa. Porque se a casa é sua, cuide você dela, né? É isso que você falou, é muito curioso. Porque a gente, sem perceber, eu já falei isso várias vezes, e realmente a casa... Eu gosto assim. Eu gosto assim. Vai fazer dessa forma. É para colocar desse jeito. Imagina, né? Eu que sou uma capricorniana, controladora, tem hora que eu olho assim... E a gente fala sem pensar mesmo. A vontade que eu tenho é de pegar e refazer tudo. E eu aprendi a me satisfazer com aquilo que foi entregue daquele jeito. Então, às vezes, é minha filha que faz o almoço. Aí eu já me pego assim, descasca a batata. E aí eu volto e digo assim, deixa ela. Eu vi um vídeo que eu achei muito curioso, que me fez refletir muito. A mãe com um cesto de roupa que acabou de tirar do varal e com a criança pequenininha. Ela pediu para o filho ajudar. Filho, ajuda a dobrar?
ela dobrando direitinho e a criança dobrando daquele jeito Do de jeitinho criança. E ela olhava e achava o máximo, e pegava da forma que o filho dobrava e colocava ali. E ele estava se divertindo com aquilo, ele estava se sentindo tão importante, tão assim, por estar ajudando a mamãe. Então, eu achei isso muito legal, porque foi o que você falou. Vai ajudar do jeitinho dele e está tudo bem. E criança ama ajudar. Adora. Adora. O João, posso lavar a louça para você, mamãe? Posso te ajudar, mamãe? Desde pequenininho. E é muito importante a gente estar trazendo isso para os nossos filhos desde pequeno, que eu sempre falo. Sem dúvida. Entendeu? Arrumar a cama, lavar a louça, tirar a mesa, tirar o prato da mesa. Isso é o básico. Olha, mesmo que você tenha funcionários para fazer todas as tarefas, a gente precisa criar os nossos filhos para o mundo. Sim. O mundo é a nossa terceira casa, né? Então, um dia, o filho vai morar sozinho. Vai ter que cuidar da própria casa. Da própria vida, da própria casa. E aí, casa. o que acontece? Você fica vendo com essa geração nova de TikTokers, né? De YouTubers, né? Que ficam ricos muito cedo. Uhum. E uma vez eu estava vendo um YouTuber desse que ficou rico e foi morar sozinho em São Paulo. Teve que morar sozinho em São Paulo. E aí ele disse que olhava para a máquina de lavar e falava assim... Que é isso? Um monte de botão, um negócio. Ele não tinha ideia do que era. Ele olhava para o fogão, ele olhava para as panelas, ele olhava para... Não sabia nem por onde começar, não o que sabe. fazer. Então, criar um filho para o mundo... E na Suíça tem isso, né? Nas escolas, as crianças têm aula de cuidados domésticos. É aquilo que eu estava falando. Lá fora, eles cuidam da própria casa, eles também trabalham, eles também têm filhos, eles também têm a casa deles e eles precisam saber. E não são as meninas que têm aula. Não, são os homens. As crianças. As crianças. Todas as crianças aprendem a cozinhar, todas as crianças aprendem a lavar, a passar, a cuidar. A cuidar, porque o cuidado precisa... Porque eles já viveram guerras, né? E nas guerras, todo mundo precisa cuidar de todo mundo. Precisa cuidar de Ou todo mundo morre. É uma questão de sobrevivência. Sim. Então, a gente está precisando evoluir um pouco. Com certeza. Ivana, a gente está encerrando. Ai, um papo tão gostoso, gente. Não Eu amei é? tanto. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Uma mensagem, um recado para todo mundo que está assistindo a gente? Meu bem, o recado que eu tenho é que cuidar é bom demais, desde que a gente entenda o ponto, entenda até onde é obrigação, até onde é carinho e o quanto o outro precisa. Mas eu gostaria de falar que a gente também precisa se cuidar, né? Com certeza. Falar um pouco sobre autocuidado, que o cuidado passa pelo autocuidado. E sabe a historinha da máscara do avião? Não. Que o avião, quando acontece alguma coisa, as máscaras caem. Primeiro você coloca a sua, para depois você colocar no outro. Porque se você não colocar a sua, você fica sem ar, morre você e o outro. Sim. Então, autocuidado é isso. Primeiro você coloca a sua máscara. Então, cuidem-se para depois cuidar do outro. Porque senão ninguém vai ficar com cuidado, né? Exatamente. No final, ninguém vai ter o cuidado porque você não se cuidou também. Com certeza. Fala pra gente as suas redes sociais, para as pessoas te seguirem. Bom, eu tenho o Instagram, Ivana Portela, tudo junto, Ivana com 2 L's, e A Casa Convida, com um artigo na frente. A Casa Convida é a minha escola, é a escola de formação de personal organizer, que, aliás, está começando um curso amanhã. Ai, que maravilha! Então, TikTok, Instagram... Tudo tá Ivana Portela, com 2 L's, então, isso. tá bom. Ivana, obrigada mais uma vez. Oh, meu amor, eu que te agradeço. Foi maravilhoso. Eu sou tão fã dessa mulher, gente. Eu amei o meu livro. Adorei. Olha, gente, mais uma vez eu vou mostrar mulheres que transformam mulheres. É isso. Muito obrigada. Mais um podcast, a gente finalizando da melhor forma possível. Um super beijo e até o próximo Pós Tudo no Lugar.